Expressões tais como eu não preciso ir na igreja para ser cristão. Eu sou a igreja, eles dizem. Eu obedeço a Deus e não obedeço aos homens. Será que essas pessoas estão certas? Será que estão corretas em seus pensamentos? Veremos hoje nesta lição. A paz do Senhor, eu sou o pastor Emílio Enklein e estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a lição de número 9. A lição de número 9 tem como tema a sutileza do movimento dos desigrejados. Nós encontramos na nossa lição o texto áureo que encontra-se em Hebreus, capítulo 10 e o versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. É interessante, aqui ele fala em poucas palavras a finalidade de igreja, de estarmos reunidos para a demonstração, para a edificação, para o fortalecimento um do outro. Vamos ser sinceros, a brasa só permanece acesa se estivermos juntos. Se estivermos separados, ela vai se apagar. Com certeza não conseguirá manter a chama. O carvão que quer manter a chama, o brasedo precisam estar juntos. Verdade prática. O movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Nós aprendemos que precisamos estar juntos e de que igreja só é igreja quando se reúne. Fora disso, sou o templo do Espírito Santo, mas eu preciso estar, porque uma mão precisa da outra, o pé precisa também dos outros membros, um precisa do outro. Hebreus 10, do 19 ao 25, é a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe que deve ser lido lá na classe, junto com os alunos. Nós vamos aqui agora para a nossa introdução. Nas últimas décadas, os desigrejados, ou também conhecidos como os sem igrejas, cresceram em escala exponencial. Começa a introdução de nossa lição. As pesquisas mostram um número dos desigrejados crescendo assustadoramente. A pandemia potencializou esta atitude, com certeza isso aconteceu. Muitos não retornaram mais para a igreja aonde congregavam, dando ouvidos a ideias que surgiram principalmente nas mídias. Sim, principalmente nas mídias e outros pensamentos antibíblicos. O termo desigrejado é usado para rotular aqueles que estão fora das denominações evangélicas. É interessante analisar isso, que esse termo é muitas vezes usado de forma pejorativa, marginalizando assim aqueles que por um motivo ou outro decidiram ficar fora das instituições religiosas, especialmente as evangélicas. No passado, os crentes que saíam das igrejas eram chamados de afastados, desviados, principalmente essa palavra. Neste último caso, os desviados eram pessoas que às vezes saíam da igreja, abandonavam a fé e até se entregavam aos vícios e ao mundanismo. No caso dos desigrejados, hoje atual, este fenômeno da atualidade acontece no meio evangélico. Eles abandonam a igreja, mas continuam sendo evangélicos. O desigrejado é uma espécie de evangélico não praticante. Você lembra
desta palavra não praticante, normalmente isso ocorria somente entre os católicos. No catolicismo romano, sou um católico não praticante, não vou na igreja, mas sou católico. Agora, nós vimos, e é comum ouvir entre os evangélicos, sou evangélico, mas não praticante. Queridos, vamos então para o nosso primeiro tópico de nossa lição: visão e prática do movimento dos desigrejados. Encontramos neste tópico dois pontos importantes: o ensino anti-institucional e depois nós encontramos o ensino anticlerial. O que quer dizer o primeiro? Anticonstitucional, que é contra a Constituição, ou a instituição, melhor dizendo. A instituição da igreja. Foi Cristo quem fundou a igreja. E depois, anticlerial, contra o clero e contra os obreiros e o ministério que esta igreja compõe. Vamos lá, então. O ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda a forma de organização e instituição da igreja. Sim, alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Atualmente são muitos os cristãos que ultrapassam a fronteira da comunidade eclesiástica e que se tornaram seus detratores, isso é, trabalham ainda são contra a instituição. Além de se afastarem, trabalham contra, tornando-se até mesmo inimigos da instituição. Alegam que a instituição asfixiou-as, que tirou o vigor espiritual, que tornou-se uma coisa sem graça, rígida, anacrônica, saindo do contexto, indiferente, irrelevante para o mundo contemporâneo. Essas são as desculpas deles. Mesmo que em muitos pontos que eles defendem, muitos desigrejados falam, parece que lá no fundo há uma verdade, mas eu pergunto ainda, será que está correto abandonarmos a igreja? Sim, a igreja constitucional ou institucional, e seguirmos um cristianismo em voo solo, sozinho, solitário, sem membros, sem participação, sem comunhão, sem coinonia. Será que está certo? Pergunto ainda se os desigrejados não estão jogando fora o bebê junto com a água suja da banheira. Ao final, parece que a revolta deles não é somente contra a institucionalização, não, da igreja, mas contra qualquer coisa que os impõe limites, restrições, sua maneira de pensar ou agir. Eles parecem que não querem disciplina, não querem regras, não querem ser, vamos dizer, liderados. Qualquer cidade, qualquer reino que não tem liderança está fadado ao fracasso. Fico com a impressão que eles querem se livrar da igreja para poderem ser cristãos do jeito que bem entende, acreditarem no que quiserem, sendo livres pensadores no que quiserem, sendo livres em suas decisões, em suas conclusões, em suas convicções. Fazer o que bem entende, sem receio de penalizações e sem correções. Esse tipo de atitude anti-instituição, antidisciplina, anti-regra, anti-autoridade, anti-limite de todo tipo se encaixa perfeitamente na mentalidade secular e revolucionária de nosso tempo, que acaba por entrar nas igrejas travestida de cristianismo
Pense nisso. Aí nós vimos o segundo ponto, o ensino anticlerial. Observe bem, nossa lição diz: se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro também são contra qualquer sistema de governo da igreja. Eles pensam assim. Poderíamos chamá-los de os decepcionados com a liderança. O escritor Campos aponta que muitos cristãos acabam por rompendo seus laços com a igreja institucional porque estão decepcionados com a liderança, com o clero das comunidades. Em um grupo que não acredita no ministério, vai contra a palavra de Deus. São pessoas que acham que as igrejas são complicadas, cheias de regras e amarradas por burocracias. Não acreditam na relevância da igreja institucional. Consideram tudo uma chatice e uma mesmice. Assim sendo, alegam ter adaptado por viverem sozinhos, afastado dos irmãos, afastado da igreja, do culto, da comunhão, da simplicidade do evangelho de Jesus. A gente já percebe que há algo errado nisso. Vamos então para o tópico de número 2. O tópico de número 2 diz o seguinte: a natureza da igreja neotestamentária. Um organismo é um dos tópicos ou do ponto, e uma organização. Observe bem, nós encontramos aqui um organismo. Paulo diz aos Efésios: Deus sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Observe isso: pés, cabeça, corpo, faz parte de um organismo. Então a igreja é um organismo. Um organismo que não pode manter seus membros desconectados. Como este organismo que você está vendo, e até mesmo você que está assistindo, olhe para seu corpo e observe. Retire um braço seu e deixe ele afastado. Deixa ele lá no cantinho. Não demorará 24 horas para que ele comece a morrer, a perder a vida. E até mesmo o próprio corpo vai sentir isso. Não esqueça disso. Não dá para negar que a igreja é um organismo. Sim, Deus estabeleceu uma relação singular entre Cristo e a igreja. Se tirar a cabeça, o corpo não fica vivo jamais. Jamais. Cristo é o grande dom de Deus para a igreja. O fato de Cristo ser o cabeça da igreja ressalta pelo menos 3 coisas. Primeiro, Cristo tem a autoridade suprema sobre a igreja e Ele a governa, Ele guia, Ele dirige. Sim, tudo isso parte da cabeça. Segundo, entre Cristo e a igreja existe uma união vital, tão íntima e real como a da cabeça com o corpo. Assim como a cabeça e o corpo têm uma união, têm uma íntima comunhão, assim é Cristo com a igreja. Sim, uma união íntima, terna e indissolúvel. E terceiro, a igreja é inteiramente dependente de Cristo. Sim, inteiramente dependente de Cristo. De Cristo, a igreja deriva sua vida, seu poder e tudo o que ela tem, tudo o que é necessário para a sua existência, para nutrir este corpo, vem de Cristo, da cabeça. Observe, a igreja
como organização. Primeiro como organismo, depois como organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Sim, contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização, função sem forma, e igreja sem um mínimo de organização. Precisa haver, nem todos os homens são iguais, incluindo aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Há uma diversidade dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, e eu preciso aceitar isso. Nós não somos tijolos, nós somos pedras. Tijolo é tudo igualzinho, pedras são diferentes. Pode haver uma meia parecida com a outra, mas jamais serão semelhantes. E precisamos aceitar, sim, todos os homens são diferentes, mas todos os dons espirituais operantes são importantes para que os membros tenham essa sincronia importante. Além disso, há uma certa interdependência entre todos os membros. Sim, um coopera com o outro. A saúde de um é o bem-estar de outro. O sucesso de um é a alegria de outro. Por esta razão, deve haver unidade em todo o serviço, de forma amorosa, exaltando o nome do Senhor. E Cristo será, com certeza, glorificado. Vamos para o tópico de número 3, o último tópico de nossa lição. Esta pré-aula tem a finalidade de lhe informar alguns subsídios, algo a mais do que está na lição, e você pode aproveitar isso. A importância e a necessidade da igreja. Primeiro tópico, ou primeiro ponto, a igreja como família de Deus. E depois, a igreja como testemunha da salvação. A igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Paulo escreve isso. Sim, ele escreve lá em Efésios, a igreja é a família de Deus. Pela fé entramos para a família de Deus. Fomos adotados. Deus tornou-se nosso Pai. Era Criador, se tornou nosso Pai. Essa família está no céu. Temos um Pai que está no céu. A gente ora, Pai nosso que está no céu. E Ele está na terra também, através do seu Espírito nos auxiliando. Os crentes vivos na terra e os crentes que dormem em Cristo já no céu, não importa a nacionalidade, não importa a tribo, nação, somos todos irmãos, membros da mesma família. Não deve haver mais barreira racial, cultural, linguística, nem econômica. Somos um em Cristo. Temos o mesmo Espírito, fomos salvos pelo mesmo sangue derramado na cruz do Calvário e temos o mesmo Pai. Somos herdeiro da mesma herança. Moraremos juntos na mesma casa, no mesmo lar, ou seja, no céu. A igreja como testemunha da salvação. Nós somos sacerdócio real. É o que diz a palavra, muito claro. Somos sacerdócio real. Isso é importante analisarmos. Não somos apenas sacerdotes na casa de Deus, mas sacerdotes reais também. Por quê? Porque servimos ao Rei dos Reis. E porque este serviço é realizado em prol do reino de Deus. Por isso somos sacerdote real. O adjetivo descritivo real que está aqui, está descrevendo que o sacerdócio é real, dá a entender a existência de um reino, de um rei. Como é importante isso? O Messias é tanto sacerdote quanto rei, conforme a profecia de Zacarias. Será revestido de glória. Olha que profecia linda.
assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. Zacarias 6:13 fala isso. Como é lindo a palavra de Deus, como é maravilhoso poder meditar nela. Vamos então para a conclusão de nossa lição. Concluindo então, nessa lição nós vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. E como estão equivocados em relação a isso. Acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança. Tinha Tiago, Pedro e outros. Foi estabelecida lá do início. O próprio Jesus estabeleceu Pedro como líder e conta com uma estrutura organizacional. Isso. Sim, está estabelecida esta organização. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão que Ele nos chamou para fazer. Deus abençoe, foi um prazer estar com você. E até a próxima pré-aula, se assim Deus o permitir.